Bom, gente, então vamos conversar sobre o salário de contribuição enquanto base de cálculo. Então, nos interessa agora essa primeira, condição do salário de contribuição enquanto base de cálculo das contribuições. Muito bem. Nós temos que pensar aqui no salário de contribuição dentro da hipótese, dos trabalhadores empregados e avulsos. Para estes segurados, o salário de contribuição é a remuneração composta de todos os rendimentos pagos, devidos ou creditados ao trabalhador. Então vejam, o salário de contribuição é a remuneração. Remuneração essa que ela pode ter sido efetivamente paga ao trabalhador, mas também poderia ser creditada, é direito dele receber, ele não recebeu, entretanto, ainda que não tendo sido pago o valor ao trabalhador, ainda assim vai ser componente da base de cálculo. Mais adiante nós vamos trabalhar melhor com essas três, condições da remuneração sendo paga, devida ou creditada ao trabalhador. Mas num primeiro momento eu quero chamar a atenção para vocês, no caso do salário de contribuição, você terá como integrantes, então vamos aqui, todos os rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título ao trabalhador. Muito bem, Todos os rendimentos, mas aqui nós temos que fazer algumas colocações importantes. Veja só, todos exceto, as parcelas não integrantes previstas, aqui eu vou referenciar o regulamento, no artigo 214, parágrafo 9º do Regulamento da Previdência Social. Então, a princípio, todos os rendimentos integram o salário de contribuição, exceto essa lista de parcelas não integrantes, que é uma lista exaustiva. Nós vamos encontrar no artigo 214, parágrafo 9º, dizendo assim, não integram o salário de contribuição exclusivamente. Aí são listadas as parcelas não integrantes. Muito bem. Nós vamos aqui também, para poder conversar sobre esse assunto, ter que lembrar o seguinte, que nem todo pagamento, tem caráter remuneratório. Dentre os pagamentos, eu vou ter duas situações a considerar. Eu tenho parcelas que se configuram em remuneração. Mas eu tenho um outro grupo que diz respeito a pagamentos de indenizações legalmente previstas, a ressarcimento de despesa comprovada a serviço. Existem parcelas que são, de natureza instrumental, pagas para o trabalho, não pelo trabalho. Então eu quero lembrar assim a vocês o seguinte, nem tudo que se paga ao trabalhador tem natureza remuneratória. Existem itens, que serão pagos àquele segurado, entretanto, por não terem natureza remuneratória, não integrarão o salário de contribuição. Então a lógica nos conduz ao seguinte, integram o salário de contribuição todos os rendimentos pagos, devidos ou creditados, mas não vão integrar aqueles pagamentos que têm natureza indenizatória, como regra geral, Também não vão integrar aqueles que têm um caráter instrumental, aqueles que têm um caráter de ressarcimento de despesa comprovada, assim como aqueles pagamentos previstos em dispositivos legais que excluem tal pagamento da base de cálculo. Então, por exemplo, nós teríamos participação nos lucros, paga nos termos da lei. É um valor pago ao trabalhador, mas que, na medida em que esse pagamento seja efetuado nos estritos termos da lei de regência, não vai integrar o salário de contribuição por expressa determinação dessa lei, tá certo? Bom, então, a princípio,
são todos os pagamentos, excetuadas essas parcelas não integrantes, que serão, na sua grande maioria, pertencentes a esse grupo das indenizações, ressarcimentos, enfim. Vamos lá. Outro dado que você tem que lembrar é que do valor da remuneração que se pague a um indivíduo, você terá, tá, até o teto como sendo considerado salário de contribuição. Já a remuneração acima do teto não pode ser considerada salário de contribuição. Esse dado também é importante. Então, a remuneração até o teto, salário de contribuição, é base de cálculo das contribuições dos segurados. Agora, eu tenho ainda que lembrar que o salário de contribuição vai ser, em alguns casos, remuneração até o teto. E em outros casos, eu vou ter o salário de contribuição como um valor declarado até o teto. Nessa última hipótese, particularmente para o segurado facultativo, uma vez que não se trata de segurado que exerça atividade remunerada. Então, o salário de contribuição pode ser remuneração até o teto, salário de contribuição pode ser um valor declarado pelo facultativo até o teto. Então, nem todos os pagamentos são remuneratórios, nem toda remuneração será salário de contribuição. O valor da remuneração que ultrapasse o teto será excluído, portanto, da base de cálculo, ok? Mas nós temos também que explorar mais a natureza dos pagamentos que são feitos e são integrantes do salário de contribuição. Vejam vocês o seguinte. Nós temos um estudioso que se chama Vladimir Novaes Martinez, tá? Que está dentre os maiores autores, tá? Na área de direito previdenciário. E ele, então, chama a atenção para a seguinte situação. Veja só, ele diz para nós o seguinte: integra o salário de contribuição, tá? O salário, as chamadas conquistas sociais não indenizadas e as gorjetas, certo? Então, salário seria aquilo que é pago em pecúnia, contratualmente acordado, tá? Ou sob a forma de utilidades, tá? E as conquistas sociais não indenizatórias seriam aqueles valores que foram agregados enquanto direito do trabalhador no decorrer do tempo. Então, conquistas sociais nós teríamos o 13º, nós teríamos também horas extras, teríamos adicional noturno, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, horas extras, repouso semanal remunerado, valores relativos a férias. Então, vejam, as conquistas sociais não indenizatórias também são integrantes do salário de contribuição. Por sua vez, as gorjetas, ainda que não pagas pelo próprio patrão, e sim por terceiros, por clientes do restaurante, do hotel, enfim, também são integrantes do salário de contribuição. Quando se apresenta a hipótese de salário de contribuição do empregado e do avulso, vocês vão encontrar lá que é a remuneração composta de todos os rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título durante o mês, inclusive o quê? Utilidades, isso vocês vão encontrar lá no artigo 214 do regulamento, utilidades, adiantamentos que venham a ser pagos já, portanto, de forma antecipada por conta de um dissídio que só vai acontecer mais para o final do ano, e as gorjetas, tá? Então aqui seria, né, uma delimitação da composição de uma forma bem geral, né, do que seria o salário de contribuição. Então é o salário, tudo aquilo que se agrega ao salário, tendo em vista direitos que são assegurados na legislação para o trabalhador. Também temos, né, aqui ele chama a atenção que não é só o que é pago em pecúnia que vai integrar o salário de contribuição, também aquilo que se paga sob a forma de utilidades, certo? Aqui adiantamento não é o vale que o trabalhador receba,
E sim, por exemplo, uma situação em que você teria um dissídio acontecendo em novembro, mas porque a categoria já se encontra em dificuldade, consegue negociar com os patrões o recebimento já de um pequeno percentual por conta do dissídio que virá adiante. Então, o dissídio é em novembro, mas em setembro a categoria já consegue um pequeno aumento por conta do dissídio. A partir do momento em que esse adiantamento comece a ser pago, ele já é integrante do salário de contribuição. Muito bem. Eu brinco muito com os alunos dizendo que o salário de contribuição ele sofre da síndrome do tudismo, ou seja, a princípio todos os rendimentos integram, podendo ser excluídos do salário de contribuição apenas aquilo que está expressamente apontado no artigo 214, parágrafo 9º, enquanto não integrante, ok? Agora, vale a pena você chamar a atenção, apesar da gente ter que manter essa ideia na cabeça, que tudo integra, todos os rendimentos integram, situações que o regulamento aponta expressamente, tá? No regulamento nós vamos encontrar o seguinte, que o salário maternidade integra o salário de contribuição, tá? Então aqui eu vou mostrar para vocês aquelas parcelas pagas ao trabalhador, tá? Que são apontadas expressamente no regulamento como integrantes. Salário maternidade integra. Por que o legislador se ocuparia de dizer, uma vez que ele já apontou que todos os rendimentos pagos, devidos ou creditados integram, por que ele teria que frisar, ressaltar que o salário maternidade integra? Porque nós vamos encontrar lá no artigo 214, parágrafo 9º, enquanto parcelas não integrantes, os benefícios da Previdência Social. Então a regra é assim, benefícios da Previdência Social não integram o salário de contribuição, exceto o salário maternidade, este sim integra o salário de contribuição. De acordo? Muito bem, também se aponta no regulamento, em um dos parágrafos do artigo 214, que o terço de férias previsto lá no artigo 7º da Constituição Federal, tá? O terço de férias, este terço também integra o salário de contribuição. Então, não apenas o valor das férias vai ser base de cálculo, como também o terço que é calculado, tendo em vista o valor da remuneração mensal por ocasião das férias, é considerado base de cálculo. Além disso, o 13º, conforme nós já vimos, o 13º salário ou gratificação natalina integra o salário de contribuição, enquanto base de cálculo das contribuições, mas não vai integrar quando se tratar do cálculo do salário de benefício. Também é referenciado no regulamento o seguinte, que as diárias para viagem em valor superior a 50% da remuneração mensal, tá? Essas diárias integram o salário de contribuição e integram pelo seu valor total e não apenas pelo excedente. Na aula seguinte, nós vamos falar um pouquinho mais do salário maternidade, do terço de férias, aproveitando até para referenciar férias indenizadas, quando é, né, que você tem pagamento dessas férias indenizadas, que não serão integrantes, tá? E também dessas outras parcelas, de acordo? Então, na próxima aula, ainda uma complementação de parcelas integrantes do salário de contribuição.